Glória a Deus! Como é bom ver o testemunho do irmão, as maravilhas que Deus tem feito em sua vida. E as maravilhas do Senhor são irrestritas, são infinitas. E o desejo do Senhor é que vidas sejam alcançadas, sejam transformadas, como professamos na nossa temática, na nossa divisa. Queridos, mais uma vez, agradecer ao Senhor e à amada igreja pelo convite, expressar aqui, como sempre, a minha admiração. Eu vejo que o pastor João Pedro, onde vai, fazendo discípulos, porque o irmão Naum fez uma senhora declaração de amor, e eu percebi que, de fato, o servo de Deus faz discípulos, porque a minha admiração, respeito, gratidão pela vida do pastor João Pedro é imensa. Pois não, irmão? Então, agradeço muito pela oportunidade. Gostaria de agradecer a recepção que recebi do irmão Rafael e da irmã Vanilma. Meus irmãos, como é que os irmãos chamam aqui? Dá para chamar de recepção top? Pode ser assim? Eu sabia que me aguardava uma ótima recepção, mas eu não sabia, irmão Antônio, que incluiria a suíte presidencial. Então eu recebi aquela recepção, cuidado, entrega, pastoreio, vou usar essa expressão, dos meus queridos amigos, irmãos Rafael e irmã Vanilma. Mateus capítulo 10, versículo 41 diz que aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Está reservado o galardão por abençoar esse servo do Senhor. Irmão Antônio Roberto Carlos, desculpa, por favor, afasta um pouquinho mais, tira de mim, quero que você tire de mim, quero ficar aqui bem à vontade, senão ele vai folhear a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 21, gostaria que você acompanhasse. Ontem, quando fizemos a exposição, eu falei que iria expor o texto, e o fiz, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Hoje gostaria de trazer aos irmãos como reflexão, um personagem bíblico no qual Deus investiu renovando a mente e mostrar biblicamente que uma mente renovada resulta numa vida transformada. Então o texto de João, capítulo 21, me dá base para expor o tema, para trabalhar essa temática, mostrando biblicamente que uma mente renovada resulta em uma vida transformada. Me acompanhe ao Evangelho de João, capítulo 21, farei a leitura do versículo 14 ao 19. Evangelho de João 21, 14. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Olha o detalhe interessante, estes outros, explico depois. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Mas ele insiste. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Agora vem a explicação. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Amém? Bom, meus queridos, tendo então um personagem
Pedro gostaria de compartilhar com os irmãos, de pensar sobre a temática passos para uma mente renovada. Passos para uma mente renovada. E pensar quais seriam os passos que é necessário, que condiciona a nossa mente a uma renovação e que resulta em uma transformação. Esse texto me apresenta, nesse diálogo com o Senhor, diálogo entre o Senhor e Pedro, princípios, passos, que podemos observar no texto e aplicar à nossa vida. E o intuito é, pensando sobre esses passos, sobre uma mente renovada, pensar sobre como o Senhor trabalhou na mente de Pedro, como isso resultou em transformação e como Ele deseja trabalhar em nossas vidas. Passos para uma mente renovada. Uma pergunta que nos auxiliará na compreensão dos tópicos é: como Ele renova a nossa mente? Como Ele renova a nossa mente? No texto nós vamos pensar assim: como que o Senhor fez para renovar a mente de Pedro? E com a mente renovada, a vida transformada. Como o Senhor fez com Pedro, é também um método que Ele utiliza conosco. E como Pedro teve a mente renovada, sua vida foi transformada, o desejo é que possamos também ter a mente tocada pelo Senhor, renovada pelo Senhor, e isto resulte em vida transformada. Amém? Passos para uma mente renovada. Como Ele renova a nossa mente? A primeira resposta está no versículo 15, que leio. Depois de terem comido, perguntou-lhe a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Como Ele renova a nossa mente? Primeiro, Ele renova a nossa mente não julgando segundo nossas falhas. Essa parte do texto é muito enfática, forte, quando ele diz: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele está trazendo à memória de Pedro o cenário onde o Pedro declarou o seu amor a Cristo, dizendo: todos aqui podem te negar, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Todos aqui podem te negar, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Agora o Senhor vai ter com Pedro e frisa a mesma palavra citada anteriormente por Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? O Senhor está em um diálogo franco, aberto, em um momento de crise de Pedro e dos discípulos. Eles negaram, sumiram. Eles não estavam presentes no momento mais angustiante da vida de Cristo. Sumiram, mesmo Pedro que declarara o seu franco amor ao Senhor. E tem alguns detalhes no capítulo que é interessantíssimo. Veja o versículo 3, diz o seguinte: disse-lhe Pedro, vou pescar. O verbo aqui é e pagou. Eles já estão aguardando o encontro com Jesus, e Pedro não está dizendo, vou pescar enquanto ele vem. Já que ele não chegou ainda, vou ali só pescar e volto já. Ele está dizendo, declarando, que vai voltar a ser pescador. Eu vou abandonar tudo, eu vou voltar a ser pescador. Isso me leva a pensar na quantidade de pessoas que, assim como Pedro, quando diz vou pescar e pagou, quantas pessoas também voltam atrás. Voltam atrás porque não chegaram ao ponto de terem a sua mente renovada, não obtiveram uma vida transformada, e como não experimentaram isso da parte de Deus, elas começam a entrar em conflito consigo mesmo, começam a não ter mais convicções a respeito da sua fé, e como Pedro, elas declaram o mesmo. Pedro diz, vou pescar. E percebemos alguns irmãos também fraquejando na fé, deixando tudo o que antes criam, que eram suas convicções pessoais, que defendiam a bandeira, também voltando atrás.
Agora observe o tópico 1 que compartilhei com os irmãos. Ele não julga segundo as nossas falhas. Esse é o método mais lindo de Jesus, quando encontra com Pedro, é que qualquer um de nós, ao chegar na hora do encontro, qualquer um de nós seria muito natural se perguntássemos a Pedro: como é, Pedro? Quer dizer então que tu está pronto para ir até a morte, né, Pedro? Qualquer um de nós seria muito natural que fizéssemos assim. Mas o Senhor Jesus, quando tem esse encontro com Pedro, com o objetivo de renovar a mente de Pedro, ele não lança na cara, ele não expõe a vida de Pedro, pelo contrário, ele começa o diálogo com métodos pedagógicos para transformar a vida de Pedro. Salmo de número 130, versículo 3 e 4 diz: se observares somente a iniquidade, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que te temam. Este é a investida, este é o método que Jesus recorre, que Jesus utiliza para renovar a mente de Pedro, e obtendo essa mente renovada, uma vida transformada. Ele não chega jogando na cara, expondo o pecado de Pedro, porque ele não julga segundo as nossas falhas. O irmão que testemunhou quando estava aqui à frente, o Senhor não julga a vida dele baseado em pecados anteriores, porque o desejo do Senhor é restaurar a vida, e quando Ele restaura, diz a palavra, as coisas velhas passam e tudo se faz novo para a glória dEle. Passos para uma mente renovada. Como o Senhor renova a nossa mente? Não julgando segundo as nossas falhas. Agora versículo 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, primeiro, não julga segundo as nossas falhas, como o Senhor renova a nossa mente, não julgando segundo as nossas falhas. Segundo, mostrando que somos pecadores. Há um princípio filosófico chamado de método socrático, que é a maiêutica, no qual você recorre a perguntas para mexer com a estrutura de convicções do interlocutor. Jesus expõe, é um maiêutico de primeira linha, de primeira mão. Jesus fazia perguntas que os seus acusadores iam embora, a mulher samaritana se declarou que não tinha marido, porque todas as perguntas que Jesus fazia eram assim questionadoras. É o método maiêutico. Jesus não está perguntando a Pedro se Pedro o ama, para que finalmente Jesus seja convencido do amor de Pedro. O Senhor está perguntando se Pedro o ama, para convencer a Pedro de que ele estava pronto a amar Jesus. O Senhor Jesus então está renovando a mente de Pedro com o propósito de transformar a sua vida. E o Senhor faz isso mostrando que somos pecadores, sem contudo levantar o seu dedo de acusação, porque a própria consciência humana, diante das palavras de Jesus, mostra de que Pedro era pecador. Nós, na sua presença, também podemos verificar que somos pecadores. Jesus está conduzindo Pedro a uma verificação de que de fato ele é pecador. E a palavra de Deus diz, Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Não há quem não seja pecador. Não há um só que não seja pecador e que não precise da graça transformadora de Deus. Quer seja o pastor, quer seja você que está aqui, todos nós precisamos do Senhor Jesus para transformar a nossa vida. E percebemos na palavra de Deus, meus queridos, abordando o segundo tópico, de que ele mostra que somos pecadores. Todas as vezes que na Bíblia o interlocutor se despiu de justiça própria e reconheceu que de fato é pecador, maravilhas da parte de Deus foi efetuada na vida do interlocutor, na vida do personagem. Neste caso, Pedro poderia mencionar Mateus 8:8, o relato do centurião. Centurião,
aquele que lidera uma centúria, 100 soldados. Ele chega até Jesus, pede que Jesus cure um de seus criados, e quando Jesus vai, ele diz: não, eu não sou digno de que entres em minha casa. No entanto, eu sou homem de autoridade, eu digo para esse vai, ele não discute vai, se eu digo a esse vem, ele vem, manda uma palavra e o meu servo ficará curado. E diz a palavra que Jesus então autoriza a cura do servo e no mesmo momento o seu servo é curado, porque ele percebeu e reconheceu que era pecador. Poderíamos ainda mencionar sobre a célebre pesca maravilhosa, onde o próprio Pedro, depois de uma noite fracassada, tentando pescar, se aventurando em uma noite, buscando uma noite produtiva, obtiveram uma noite de fracassos. O Senhor então pede para ele lançar as redes, e ele argumenta de que pescou a noite inteira, isto é, Senhor, os pescadores somos nós, mas sobre a tua palavra lançarei as redes, e diz o texto que as redes quase que rompiam de tantos peixes. Ora, um pescador experimentado no mar, que passou a noite pescando, sem nada obter, vendo agora aquelas redes cheias, uma pescaria abundante, ele se prostra aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. Mas o Senhor diz: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Todas as vezes, meus queridos, que nos colocamos na presença de Deus, que reconhecemos que somos pecadores, que precisamos do Senhor Jesus em nossa vida, que sem Ele nada podemos fazer, o Senhor então ministra em nosso coração uma presença extraordinária, que renova a nossa mente, que transforma a nossa vida, e isso é testemunho para todos, porque todos passam a perceber as mudanças e transformações que o Senhor opera. Passos para uma vida transformada. Como Ele faz? Bom, Ele faz não julgando segundo as nossas falhas, mostrando que somos pecadores. Agora, terceiro, versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Parte B do versículo: oferecendo possibilidades de refazer a vida. Como o Senhor transformou a mente de Pedro e transforma a nossa hoje? Não julgando segundo as nossas falhas, mostrando que somos pecadores. Terceiro, oferecendo possibilidades de refazer a vida. Como disse, Jesus não está perguntando se Pedro ama ele, porque agora Jesus vai sair do diálogo dizendo: que bom que Pedro me ama. O Senhor não quer se convencer disso, o Senhor quer convencer a Pedro. A mente que precisa ser renovada não é a mente de Jesus, é a mente de Pedro. A vida que precisa ser transformada não é a de Cristo, é a vida de Pedro. E Cristo, o Senhor Jesus, agora oferece possibilidades para que Pedro possa refazer a sua vida. E eu mostro como de fato essa é o Senhor que está concedendo. Em Marcos, eu quero ler esse texto, Marcos 16, 7, por favor, projeta para mim, irmão, Marcos 16, capítulo 16, versículo 7, eu quero mostrar que esse encontro de Jesus com os discípulos, especialmente com Pedro, foi agendado pelo próprio Senhor. Diz o seguinte: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Dizei a seus discípulos e a Pedro. Por que frisar Pedro? Ponha-se no lugar de Pedro. Quando disseram: olha, ele está indo para o mar da Galileia, vai encontrar vocês. Aí Pedro diria: vocês quem? Porque eu neguei 3 vezes, alguns de vocês só sumiram na surdina, eu não, eu 3 vezes, como assim? Não, Pedro, ele falou o seu nome, ele disse seus discípulos e a Pedro.
É por isso que estamos em João capítulo 21, mostrando a concretização desse texto bíblico em um encontro com Pedro, o Senhor Jesus com Pedro, concedendo a Pedro a possibilidade de refazer a sua vida. E um detalhe curioso, por que o Senhor marca no mar da Galileia, na praia? Porque foi na praia que Deus chamou Pedro, na pesca maravilhosa. Veja como o Senhor está recorrendo, está refazendo o cenário, para que Pedro tenha a sua mente renovada, fazendo-o viver novamente uma nova história, um novo chamado, para finalmente uma vida plenamente transformada. Chamou no mar, e agora está tendo o seu reencontro com Pedro no mar, porque foi lá que o Senhor o chamara. E olha que coisa interessante no versículo 5, Evangelho de João 21, 5, olha a pergunta de Jesus nesse contexto. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa que comer? Responderam-lhe: não. Queridos, essa pergunta de Jesus: filhos, tendes alguma coisa que comer? Eles dizem: não. Eles pescaram, aliás, estavam pescando, mas nada apanharam. Jesus não está perguntando aos filhos, a Pedro, aos demais, se eles têm alguma coisa que comer, porque Jesus estava com fome. Jesus estava perguntando se eles tinham algo para comer, para mostrar a eles, os discípulos, que não adianta você se aventurar nas pescarias da vida, que não adianta você buscar o seu sustento por si mesmo, se o Senhor não estiver com você. Salmo 127 diz, completem para mim a igreja bem forte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É inútil. O versículo 2 diz, inclusive, que é inútil levantar de madrugada, repousar tarde, porque os seus amados Ele dá enquanto dormem. O Senhor então não está perguntando a Pedro e aos discípulos: filhos, tendes alguma coisa que comer? O objetivo do Senhor Jesus não era adquirir pão, mas era convencê-los que se Jesus não estiver no controle, no centro, é em vão. Amados, queridos, será que você ainda não percebeu que é inútil viver longe de Deus? Será que você não percebeu que é inútil tentar viver distante de Deus? O Senhor então pergunta se eles têm para convencê-los dessa inutilidade de viver uma vida separada de Deus. Quero compartilhar com os irmãos e peço o auxílio do nosso irmão na projeção, João capítulo 18, versículo 18, olha só, meus queridos, que lindo, João 18, 18, eu compartilho com os irmãos agora esse texto, porque ele vai mostrar como que Jesus renovou a mente de Pedro, os métodos de Jesus. 18, ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentava-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Agora é onde vem o contexto. Foi nesse braseiro, nesse contexto, que Pedro negou o Senhor. Agora olhe para mim, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 9. Olha como é que o Senhor vai renovar a mente de Pedro. O Senhor no 5 perguntou se eles tinham pão, eles disseram que não. Agora o versículo 9. Ao saltarem em terra, isto é, saíram do mar, viram ali um braseiro e em cima peixes, e havia também pão. Você está acompanhando o meu raciocínio? Evangelho de João, capítulo 21, é o nosso texto base. No versículo 5 ele pergunta se eles têm o que comer, eles dizem que não. No versículo 9, quando desembarcam, Jesus mostra para eles um braseiro, diz ali que havia um braseiro, em cima das brasas haviam peixes e também pão. Eles estão no mar pescando, Jesus refaz o cenário onde Pedro negou, refaz o braseiro, coloca peixes, pão, pergunta: filhos, tendes algo para comer? Eles dizem não.
E quando eles chegam, Jesus recepciona, há peixe, há pão, há um braseiro, e agora o Senhor está trazendo à memória de Pedro o cenário onde Pedro negara, para conceder a Pedro a possibilidade de renovar a sua mente, de transformar a sua vida, porque aquele que negara terá agora a oportunidade de reafirmar, de declarar o seu amor a Cristo, aquele que é o pão da vida, aquele que é a luz da vida, aquele que é a ressurreição e a vida. Por isso que Jesus insiste tanto perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E em todas as respostas de Pedro, o Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. Bom, como o Senhor renova a mente de Pedro, renova a nossa mente. Terceiro, oferecendo possibilidades de refazer a vida. Quarto, versículo 17, ainda a parte conclusiva do 17, já que eu li várias vezes. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Quarto, como o Senhor restaura a mente de Pedro, oportunizando palavras e atitudes de amor. Como Ele renova a nossa mente? Não julgando segundo as nossas falhas, mostrando que somos pecadores, oferecendo possibilidades de refazer a vida. Quarto, oportunizando palavras e atitudes de amor. Porque agora o Pedro pode declarar, como fizera antes, o seu amor. Mas há uma palavra de Jesus depois da resposta de Pedro de: tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E agora Pedro dá uma declaração de amor que eu selecionei, não para o tópico anterior, que seria lógico pela cronologia do texto, mas eu selecionei para encerrar o sermão, que é o versículo 7, do Evangelho de João, ainda capítulo 21, versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Pedro faz uma declaração de amor linda para Jesus. Quando Jesus pergunta se eles têm o que comer, eles dizem que não. Aí um cutuca Pedro e diz assim: é o Senhor. Pedro olha assim para ver se é o Senhor mesmo. Quando ele vê que é o Senhor, ele veste suas roupas, se joga ao mar e vai ter com Jesus. Ele deixa de lado os seus pertences de pescaria, deixa de lado a companhia dos seus amigos, companheiros de pescaria, para agora ter um encontro com Cristo. Ele se atira ao mar com o desejo de se entregar verdadeiramente ao Filho de Deus. Por isso o último tópico ele oportuniza palavras e atitudes de amor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Não temos pastor na Bíblia como Pedro, ou se temos são pouquíssimos. Gostaria de colocar Pedro como um dos principais. Segundo a tradição judaica, veja, é tradição judaica, não é escritura bíblica. Segundo a tradição judaica, Pedro morreu crucificado. E pediu para não morrer de forma convencional, pediu para morrer de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer da mesma forma que o seu mestre havia morrido. Pedro, tu me amas? Tu sabes que te amo. Sim, Senhor, te amo. Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Se eu perguntar se você ama Jesus, você vai dizer que sim. Eu gostaria de dizer que hoje Ele oportuniza palavras, mas também te pede atitudes que possam revelar o seu amor por Jesus. Ele oportuniza palavras e gestos de amor. Gostaria de encerrar com uma situação que eu vivi quando cheguei aqui em Teresina para cursar o seminário, em 2007. Tinha uma música que era sucesso, é uma música infantil. A música diz o seguinte: tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar. E eu disse: essa música está errada. Sabe que seminarista tem tudo, né? Essa música está errada, esse negócio de tropeça aqui, cai acolá. O servo de Deus é para ficar firme. Mas ao analisar a palavra, vendo Pedro negando o Senhor,
vendo Davi adulterando, você de fato olha para a palavra e diz que o servo de Deus, de fato, tropeça aqui, cai acolá. Mas quem leva Deus a sério sempre, de novo levanta e começa a cantar. O Senhor hoje te oportuniza palavras e também atitudes de amor. Qual o seu comportamento, qual a sua reação? Vamos ficar de pé e orar? Eu gostaria de orar pelas nossas vidas, pedindo ao Senhor que de fato transforme a nossa vida, que o Senhor renove a nossa mente, que a palavra que foi pregada durante esses dias, que as mensagens que ouvimos em todas as celebrações, possa de fato ter eco em nossos corações, ao ponto de nos conduzir a uma transformação genuína. Esse é o desejo do Senhor. Pai, damos-te graças pela Tua palavra, pela certeza que temos do Teu amor, pela certeza que temos, ó Deus, do Teu cuidado, do Teu grande cuidado sobre as nossas vidas, nos fazendo, ó Deus, reconhecer os nossos pecados, renovando a nossa mente, nos oportunizando, ó Deus, confessar os nossos pecados, receber do Senhor refrigério, receber do Senhor uma vida plenamente transformada. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor de fato dia a dia nos leve a essa realidade onde reconhecemos quem somos, pecadores, e recebemos do Senhor uma nova oportunidade para de novo cantar e louvar o Senhor. A igreja continua orando. Se você tiver observado os tópicos enquanto a igreja ora, observe que tudo é Ele. É Ele, isto é Deus que não julga, é Deus que mostra que somos pecadores, é Deus que oferece possibilidade de refazer a vida, é Deus que oportuniza palavras e gesto de amor, palavras e atitudes de amor. Eu gostaria de perguntar a você que está aqui essa noite, eu gostaria de perguntar se você gostaria de publicar, de praticar o que vimos no último tópico a respeito de palavras, de gestos, de atitudes de amor. Você gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Se você está aqui e gostaria de fazer nessa oportunidade, levante uma de suas mãos para que possamos como igreja orar e concordar com a sua decisão. Querido, Deus deseja trabalhar em sua mente, trabalhar ao ponto de ter a sua vida plenamente transformada, como Pedro, que experimenta uma nova história depois desse encontro com o Senhor. Ele deseja também aplicar em sua vida. Há alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo e receber do Senhor esta bênção? Amém, louvado seja Deus. Vem à frente, meu irmão. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Amém. Há alguém como o irmão Francisco que gostaria de se reconciliar com o Senhor? Como Pedro teve a oportunidade de se reconciliar com o Senhor e assumir uma nova postura em Cristo? Se você deseja, venha à frente. Nós queremos como igreja orar com você, concordar com o que Deus fez na sua vida, está fazendo, e pedir Ele que transforme ao ponto de que você possa experimentar muito além de tudo o que você já experimentou. Há mais alguém que gostaria de refazer a sua aliança com o Senhor? Como Pedro, o Senhor foi ao mar de Tiberíades, hoje o Senhor está aqui te chamando a esse encontro genuíno com Ele, a refazer a sua aliança de fidelidade a Ele. Irmão, não perca essa oportunidade. A igreja quer celebrar e registrar com oração, com cânticos espirituais, pedindo ao Senhor bênção sobre a sua vida, como o irmão Francisco, como a irmã que aqui está. Unam-se a nós. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Amém, louvado seja Deus. Venha até a frente, minha querida irmã, em nome de Jesus. Essa é uma oportunidade que o Senhor está te dando, como deu a Pedro, como dar a mim de refazer o meu voto com o Senhor. Venha até a frente, em nome de Jesus, para a igreja orar pelo Senhor. Há alguém a mais que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Se você está entregando sua vida a Cristo, ou está refazendo a sua aliança com Ele, venha até a frente. Nós queremos orar, queremos confirmar como igreja o que o Senhor está fazendo em tua vida. Como o Senhor foi em busca de Pedro,
o Senhor também veio em busca da tua vida. Como a graça, bondade e misericórdia para Pedro, também há para mim, também há para você. Mas no último tópico vimos que o Senhor oportuniza palavras e atitudes de amor. Isso é, o Senhor concede a possibilidade, a oportunidade de você externar palavras, sim Senhor, eu te amo, mas também atitudes. Você já externou palavras quando ergueu as mãos, quando aplaudiu, quando cantou, mas agora o Senhor está te pedindo atitudes, passos concretos, como estão aqui os irmãos, as irmãs entregando sua vida a Cristo. Há mais alguém que gostaria de refazer a sua aliança com o Senhor? Se tem, venha à frente, não resista ao chamado do Senhor. Ele deseja trabalhar em sua vida, transformá-lo plenamente, segundo a sua vontade. Há mais alguém? Vamos orar, meus queridos irmãos. Vamos louvar o Senhor pela vida dos nossos irmãos. Estenda sua mão em nossa direção. Eu passo em seguida a palavra ao pastor João Pedro. Senhor, nós te damos graças pelos teus servos, que o teu Espírito Santo chamou, que o teu Espírito comissionou para estar aqui essa noite. De tudo que vimos, ó Deus, desde que celebramos, desde o primeiro cântico entoado, quando apelava para virmos como estamos, vem como estás, os demais que foram entoados, as leituras, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu trabalho em nossas vidas, e reconhecemos, ó Deus, que esse momento da colheita foi antecedido, ó Deus, por tantos irmãos pregando, expondo a tua palavra, falando do teu amor, e te agradecemos pelo teu Espírito Santo que moveu, trouxe os teus servos até a frente. Que o Senhor os abençoe. Como igreja, ó Deus, nós concordamos com o êxodo espiritual na vida de cada um, concordamos, ó Deus, com o sucesso espiritual na vida de cada um, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, conduza a vida de cada um para a honra e a glória do Senhor, a quem oramos no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe. Eu creio que o pastor João Pedro vai acionar os irmãos, os líderes de pequeno grupo, para que possam identificar quem está fazendo a reconciliação, quem está tomando a decisão e ser abençoado. Mais uma vez, obrigado aos irmãos, obrigado aos irmãos pela oportunidade, pelo privilégio. Eu creio que quando o pastor João Pedro e a igreja pensou em me convidar, o intuito deles era me abençoar. E eu tenho orado para que essa bênção seja múltipla, seja também para a igreja. E foi uma bênção de fato para mim estar com os irmãos. Desejo de que Deus continue abençoando poderosamente como tem feito até aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe.